Bem-vindos e bem-vindas! Que bom estar aqui com vocês e me deu vontade de refletir com vocês hoje um pouquinho sobre um tema que eu vou fazer uma palestra em Divinópolis. Tem algum mineiro aí? Depois eu vou para Itaúna, ainda esse mês. Então, nessa palestra que eu vou fazer em Divinópolis, o tema vai ser saúde mental e espiritualidade. Aí me deu vontade de falar sobre isso, né? Como é que nós podemos ser mais inteligentes emocionalmente, alimentando a nossa alma? Como é que nós podemos ter pensamentos e sentimentos que nos encorajam diante da vida e não o contrário? Então, qual a relação de saúde mental com espiritualidade? Então, amores, é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Se a gente pensar bem, saúde emocional e espiritualidade tem tudo a ver, né? Porque as emoções estão dentro, a alma também, e dependendo daquilo que eu estou digerindo, eu posso estar trazendo um bem-estar para o meu mundo interno, ou eu posso estar adoecendo a minha alma. Então, quando a gente fala de saúde emocional, nós estamos falando da nossa capacidade de gerir os nossos sentimentos. Só que muitas vezes nós somos desligados, desconectados, né? A gente deixa o terreno da nossa mente como se fosse um terreno sem dono, um terreno baldio, né? E às vezes está tudo bem, até que alguém joga um lixinho aqui e a gente começa a experimentar ansiedade, angústia, estresse, cansaço, tudo isso. Porém, nós também fazemos isso com a gente mesmo. Quando eu criei o podcast Priorize Você, foi pensando nisso, né? O quanto eu consigo cuidar de mim. Às vezes a gente fala de autocuidado, a gente vai lá, eu passei uma makezinha, vou na academia, tudo isso é importante. Mas isso não sustenta. Não sustenta a nossa alma. Nós precisamos de algo mais. E o que mais nos fortalece é a qualidade dos nossos pensamentos. Então eu posso reconhecer que tipo de alimento eu estou trazendo para dentro. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando das coisas que eu estou dando importância na minha vida. Quanto que aquilo que eu estou importando, trazendo de fora para dentro, está nutrindo a minha alma. Eu conheço pessoas que são veganas, vegetarianas, que assim como eu não comem carne. Eles têm um cuidado com a alimentação, sabe? Mas nem todas elas têm o mesmo cuidado com esse alimento chamado pensamento. E eu gosto muito desse assunto porque durante muitos anos eu fui muito descuidada com isso. Quer ver? Faz esse exercício comigo agora. Dê uma pausa e volte a sua atenção para dentro de você. Respire e traga a sua atenção para dentro. E apenas observe quais são os pensamentos que eu estou nutrindo. Eles se referem a quê? Esses pensamentos que eu estou nutrindo estão fortalecendo o meu espírito, a minha alma,
começo o meu dia? Eu coloco uma intenção logo cedo? Eu falo muito disso, você que já me acompanha, tanto nos meus podcasts como também aqui. Da mesma forma que todos os dias o Criador prepara um cenário novo, todos os dias eu posso ter o cuidado de escolher. Hoje eu escolho pensar que eu sou uma pessoa merecedora. Hoje eu escolho pensar que eu sou protagonista da minha vida. Hoje eu escolho pensar que eu sou um ser de luz, um ser de amor. Escolha. Ah, Luísa, mas eu estou falando, mas no fundo eu não acredito. E o contrário, você acredita? Hoje eu escolho pensar que eu sou um ser que vim para tornar o mundo mais pobre. É duro isso, né? Hoje eu escolho pensar que eu sou uma pessoa infeliz, que não tem jeito para mim. Meu Pai! Só o fato de brincar com isso, eu já estou criando um emaranhado aqui, ó, e aqui. Eu já desalinho com a minha natureza. E a minha natureza é divina. É de paz, é de amor, é de alegria. Acredite ou não nisso, a nossa natureza, a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa de alimentos adequados. Né? Todas as vezes, e vocês já me ouviram falar isso, todas as vezes que eu grudo em algo que eu não mereço, eu adoeço. Então, quando a gente fala saúde mental e espiritualidade, na PNL nós chamamos isso de ecologia. O que é ecologia? Congruência. Né? Se a minha natureza é uma natureza de paz, se a minha natureza é uma natureza de amor, tudo que eu trago para dentro, que é o contrário disso, vai ter uma reação ruim. O que a gente não aprendeu na nossa vida é cuidar do nosso foco de atenção. É cuidar daquilo que nós estamos trazendo para dentro. É tão interessante, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu fazia isso. Deixa eu olhar o que tem no seu prato. Seu prato está colorido? Tem verdura aí? Já colocou a couve, já colocou inhame, já colocou beterraba? Tem? Por quê? Porque o corpo precisa disso para se nutrir. Mas é como se todos os dias a gente tivesse um banquete de pensamentos, onde nós podemos escolher. Deixa eu ver o prato que você está digerindo logo cedo. Eu sei que você está aí, de repente, tomando seu café da manhã. Mas a minha pergunta é, e seus pensamentos? Estão nutritivos? E as emoções estão coloridas? Ah, Luísa, eu ando numa angústia, falta de vontade de viver. Eu sei que a vida é cheia de altos e baixos, mas eu sei também que cabe a nós escolher. Nesse banquete que a vida nos oferece, eu vou escolher o quê? Para eu digerir logo cedo. E pode acontecer de eu estar vivendo, de eu estar no meio de uma experiência, uma emoção que está criando um desgaste. Tem momentos, como diria papai, tem momentos que a vida ela faz um café amargoso pra gente. Apesar de que eu adoro café amargoso, sem açúcar. Mas cabe a mim escolher. Então, saúde mental tem a ver com isso,
Quais as coisas que eu estou dando importância? O que eu estou digerindo? O que eu estou nutrindo? Ontem eu fiz um atendimento com uma pessoa muito especial. E essa pessoa, ela é americana, ela não fala uma palavra em português. E ainda assim, com a ajuda do meu aparelhinho, eu consegui aprofundar. Essa pessoa tem 35 anos, passou por muitos desafios na vida, teve muitas perdas, teve uma família disfuncional, sentiu muita rejeição na infância. Ela nunca parou para se olhar. Vai pro vucu-vucu da vida, vamos que vamos. E quando alguma tristeza vem ou alguma emoção vem, ela faz o que muitos de nós fazemos, e eu já fiz isso muito. Ai, deixa eu ir me distrair, eu mereço. Deixa eu ir pra galera. Só que o fato de eu não querer olhar para uma emoção que está reprimida, o fato de eu escolher não digerir aquilo vai ficar entalado. Às vezes a gente pega aquilo e esconde lá nos porões do inconsciente. Vamos botar isso debaixo do tapete, que isso está muito difícil de lidar? E a gente não aprofunda numa conversa com a gente mesmo. A gente não busca de verdade. Peraí, o que está acontecendo aqui dentro? Porque todo pensamento gera um sentimento que pode nos favorecer ou nos adoecer. Mas escreva aí para mim, qual foi o dia que você olhou para o prato? Vamos imaginar aqui uma analogia, um prato dos pensamentos que você começa a digerir logo cedo. As coisas que você pensa, as coisas que você fala, são os ingredientes que você está trazendo. Esses ingredientes estão nutrindo a minha alma ou enfraquecendo? Será que a gente tem esse cuidado? Nós temos por dia, segundo pesquisas, mais de 60 mil pensamentos. Você pensa sobre a qualidade desses pensamentos? Quanta coisa eu posso estar trazendo para dentro que está deixando a minha alma desnutrida, desencorajada, desmotivada. Por isso que é comum a gente falar, ela está com um problema de depressão, doença da alma. Ela está com a ansiedade muito exacerbada, desequilíbrio interno. A boa notícia é que quem tem que assumir as rédeas da nossa mente somos nós. Ninguém vai. Peraí, Luísa, olha o pensamento, esse está te corroendo. Olha, Luísa, você está com a mágoa lá da infância. Esse negócio está apodrecendo você. Está tirando o brilho do seu olhar. Está deixando você ranzinza. Você está sem humor nenhum. Você está muito impaciente, irritada. Eu que tenho que olhar para isso. E é claro que eu posso buscar ajuda. Um atendimento terapêutico ajuda. Uma imersão ajuda. Uma comunidade onde toda semana a gente se encontra. E as pessoas ainda falam assim, lavei minha alma. A alma precisa ser lavada, o cérebro precisa de faxina, sim. E as pessoas, em geral, né, não você que está aqui comigo, com muita facilidade,
elas começam a experimentar qualquer desconforto e ao invés de fazer esse caminho reverso, peraí, em que eu estou pensando que está fazendo eu me sentir assim? Em que eu estou grudada que está causando esse refluxo mental, refluxo emocional, refluxo espiritual? Parece que as coisas que eu estou trazendo estão sendo expulsa aqui dentro de mim. Por quê? Porque não está alinhado com a minha essência. Então é um trabalho contínuo. Se você fosse identificar nesse momento qual é a emoção que está mais presente na sua mente, no seu coração, que emoção viria? Que sentimento viria? Há um sentimento de angústia? A gente experimenta isso sim, tá, gente? Todos. Como diz a Fernanda Montenegro, só não sente angústia quem está com Alzheimer ou quem já morreu. Isso dá um certo conforto. Mas uma coisa é, eu estou experimentando uma angústia. E outra coisa é, eu sou angustiada. Quando você fala que você é angustiada, não sobra espaço para mais nada. Você é, você se torna. Então, se você pudesse eliciar, identificar, faz esse exercício comigo. Quais as emoções que estão habitando aí na sua mente e fazendo ninho no seu coração? Que sentimento está aí? Existe uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção é para fora, é uma reação fisiológica. Ai, meu filho chegou, gente, que felicidade. Eu abracei meu filho e chorei de felicidade. Isso é uma emoção. E depois de eu posso transformar essa emoção no sentimento. Ah, ele chegou, daqui a pouco ele está indo embora, eu vou ficar tanto tempo longe dele. Queria estar mais junto, blá, 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 blá. Quando eu pego uma emoção e trago esse diálogo interno, essa narrativa mental, é como se eu segurasse aquela emoção e ela se transformasse num sentimento. Escreva aí. Qual é a emoção e o sentimento que você grudou nele? Essa autoconsciência, essa autoobservação nos ajuda muito. Por quê? Porque às vezes a gente faz o contrário, né? Nas coisas pequenas, estou sentindo um cansaço mental, meu corpo está pedindo para relaxar, o que eu faço? Vou lá, tomo um café, tem gente que toma um energético, e eu não escuto os sinais. Então fazer esse mapeamento no nosso corpo, tipo, você está indo para uma reunião agora, aconteceu alguma coisa chata lá dentro de casa, eu discuti com meu filho, discuti com meu marido, eu ainda não digeri isso, eu fiquei com raiva, porque eu me sinto sobrecarregada, sou eu que faço tudo lá em casa, ele não me ajuda em nada, olha o diálogo interno. Daí a pouco, aquilo que é apenas um gesto, uma atitude pequenininha, um pingo d'água, vai virar uma tempestade. Mas quem está fazendo isso? Sou eu mesma, né? Com o meu diálogo interno. Essa jovem que eu atendi ontem, ela guarda muita coisa nos porões do inconsciente. Passou por uma perda grande de um irmão que era bem próximo dela. E ela não se permitiu viver nenhum luto. Os pais se separaram, a mãe sente falta do pai
e ela vai lá para preencher uma carência que a mãe tem do pai. Como se ela fosse dar conta de tudo isso. E com isso, o que vai acontecendo? Ela se abandona, ela esquece dela. A boa notícia é que existe um caminho. Nós não precisamos necessariamente viver dessa forma, né? Como essa musiquinha fala: haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Então, o que eu tenho feito para o amor fluir? Cada pensamento que eu tenho gera um sentimento em mim, e esse sentimento ocupa espaço. Isso pode me tornar uma pessoa mais saudável ou pode me adoecer. Como é que eu poderia estar mais atenta a isso? Como que eu posso gerar saúde mental? Só tem um jeito. A saúde mental é a saúde dos nossos pensamentos. Só que eu estou vivendo a deriva. Não, estava tudo bem, até que meu cunhado chegou e não sei o quê. Estava tudo bem, até que alguém deu um encostado no meu carro do nada. Estava tudo bem, até que o pessoal na reunião falou, estava tudo bem, uma ova. Eu estava sem combustível. A gente não tem todo cuidado para fazer uma viagem com o carro? A gente não alinha os pneus? A gente não coloca um combustível? Não é assim? Se o carro está desalinhado, a gente não sai com ele? Quantos de nós estamos vivendo a nossa vida sem combustível? Qual é o combustível do ser humano? O combustível mais importante é o amor. A força maior que existe é o amor. Mas será que esses pensamentos que eu estou trazendo estão contaminando esse combustível? Se o combustível mais importante é o amor, e é o amor que nutre o nosso espírito, a nossa alma, mas eu começo a trazer pensamentos: mas é muito difícil, mas eu não consigo. Mas eu não dou sorte mesmo. Mas. Cala sua mente. Substitua os pensamentos. Começa a olhar com mais carinho. Hoje isso aqui vai ser um mantra que eu vou usar no meu dia. Eu mereço abrir espaço para o amor fluir. E comece a olhar com carinho cada pensamento que eu estou trazendo, cada coisa que eu estou falando é um comando que eu estou dando. Aula 1 de PNL. Eu preciso assumir o mouse na minha vida. Se eu tenho por dia mais de 60 mil pensamentos, se eu falo muita coisa sem pensar, a pergunta é: qual o impacto que isso está tendo na minha alma, no meu espírito? Você já se sentiu desalmada? Quando era criança, alguns comportamentos, mamãe falava assim: isso não é de Deus. Quantos pensamentos que nós temos que não estão alinhados com essa fonte divina que habita em nós. Então nós precisamos repassar nossa jornada de vida. Nós precisamos dar uma limpada nas emoções que mais nos adoecem do que nos favorecem. E para isso, meus amores, existe processo de autoconhecimento. Luísa, terapia é muito caro. Luísa, mas um curso de PNL, eu ouvi falar que é caríssimo. É caro porque é para você.
E a dificuldade que a gente tem de se priorizar é muito grande. Qual a última vez que você investiu em algo no seu ser? Só para você. Mergulhei num processo para eu me tornar uma pessoa melhor. Não estou falando de mentoria, de um monte de coisa que a gente faz para ter mais lucro, para ter mais resultado, para ter mais produtividade. Eu estou falando de abrir espaço para a luz que habita em nós brilhar. Para tirar o peso que a gente carrega que não é nosso. Ontem na turma de PNL 207 do noturno, segundas e terças, foi um módulo, está sendo um módulo que eu amo, que é o módulo de âncora, ancoragem. O que é âncora? Âncora é aquilo que vai grudando em nós, eventos emocionais que foram muito fortes, traumáticos, onde junto com aquele evento, apesar de ter acontecido talvez uma única vez, a gente instala alguma crença. Eu não sou boa o suficiente, meu irmão é melhor do que eu, meu pai não me ama, ele queria um menino e eu sou uma menina. A minha mãe, ela não tem orgulho de mim. Então você instala uma crença a partir de algum evento que você experimentou. E todas as vezes que você está diante de um cenário em que tem algo que tem a ver com aquela experiência que ficou registrada, o sentimento vem de volta. E a gente não sabe nada sobre isso. A gente só sabe que, eu não gosto de dirigir. Você não gosta? Interessante. Você escolheu? Você tem condição de ter um carro e não dirige? Quando você vai ver, tem uma âncora lá. Eu fiz um atendimento com uma pessoa que tem carro, que não dirige. E uma das coisas que ficou muito forte é a mãe falar com ela: você é muito desorientada. Você nunca vai poder pegar um volante. Você é sem senso de direção. A mãe já partiu. Mas o registro e a crença estão tão fortes que se eu não aprender a remover isso e construir novas crenças, eu fico aprisionada. E isso e muito mais. Pessoa que fala assim: eu não consigo falar em público. Não é que você não consegue, meu amor. É que tem algum evento aí de um dia que mesmo que você não tenha essa lembrança, você começou a acreditar que você não pode errar. Como eu falei um dia desse no meu podcast, nosso medo não é de falar e de falhar. Você tem que ser perfeita. Então a infância é o chão que a gente caminha a vida inteira. A boa notícia é que a gente pode mudar a forma de caminhar nesse chão e podemos também reprogramar a nossa vida. O que não dá é eu ficar nessa vida mais ou menos, muito mais menos que mais. Eu ficar à margem da vida e não mergulhar nas experiências que eu sinto que são importantes para mim. É eu ficar dando importância àquilo que não merece o mínimo de atenção, de importância. E para isso eu preciso me autoconhecer. Porque o meu espírito ele pode estar sufocado. E quando a gente fala de espiritualidade, não estamos falando de religião. Que experiência linda, que exemplo lindo, que maravilhoso foi poder ter um Papa Francisco, né? Que espírito evoluído, que lindo! Ontem eu vi uma pequena entrevista de uma menina
que é homossexual, perguntando para o Papa: a religião condena, ou Deus condena uma pessoa que é trans, uma pessoa que é bi, uma pessoa que é gay? E o Papa, com muita amorosidade, olhou nos olhos dela e falou: Deus é Pai, Deus é puro amor, Ele não julga nem critica. Em alguns momentos ele falou: quem sou eu para criticar? Eu apenas quero ser um veículo de amor. E é para isso que a gente veio. Mas eu não tenho a mínima condição de amar meu marido, de amar meu vizinho, de amar minha sogra, de amar meu filho, se o amor por mim está bloqueado. E se ele está bloqueado, o meu espírito deixa de ser um espírito de luz, porque ele fica empacado, travado, ele não vai fluir. Da mesma forma que o nosso corpo, ele precisa de alimentos saudáveis, a nossa mente, a nossa alma precisa de pensamentos bons, pensamentos que têm a ver com aquilo que nós somos na nossa essência. Porque são esses pensamentos que vão criar em nós sentimentos que podem nos deixar felizes ou infelizes. Então tudo na nossa vida não tem a ver com as experiências que estamos vivendo. Tudo na nossa vida tem a ver com a lente que nós colocamos, com a forma que nós olhamos, com o que estamos selecionando para trazer para casa. Às vezes a gente precisa botar um vigia aqui, um guardião. Pera aí, não entra. Esse filho de Deus, essa filha de Deus não merece, não. Ah, esse comentário que você fez? Eu não vou fazer isso. Mas mentalmente eu posso fazer. Não vai entrar. E eu aprendi a construir uma intimidade comigo. Às vezes a gente não é íntimo da gente. Quando que eu sei que eu não tenho intimidade comigo mesmo? É quando eu chego em casa, ligo a televisão, ligo o som, ligo para todo mundo. E o estar comigo mesmo, às vezes, é um desafio. Por que isso acontece? É porque a gente não aprendeu a se fazer companhia. É porque o nosso eu crítico é muito mais forte do que o nosso eu empático. Nós podemos mudar isso. Essa é a boa notícia, né? Eu posso reorganizar a minha mente, eu posso trazer sentimentos que vão deixar o meu espírito feliz, a minha alma feliz, e eu posso aprender a ser luz em vez de trevas. E tem chave, tem uma chave para isso, que eu conheço. Ensino isso há 30 anos. Mudei toda a minha vida com isso. E eu convido você, se estiver fazendo sentido essa conversa, talvez não seja por acaso que você está aí agora. Quem sabe está no momento de você se priorizar. E se priorizar vai além de ir na academia, vai além de ir no salão de beleza, vai além de fazer viagens internacionais, vai além, que eu conheço pessoas que fazem tudo isso, mas estão vivendo uma angústia muito grande, uma pressão muito grande. Além disso, é aprender a conhecer esse ser que habita nesse corpo, para que eu não seja uma pessoa desalmada, desespiritualizada, que
que tipo de alimento eu posso trazer para que eu seja uma pessoa que seja um fator de soma. O maior favor que você pode fazer para a humanidade é se amar, é se priorizar. Isso significa se perdoar, isso significa ter uma relação de gratidão com seus pais. Seu pai, sua mãe são suas raízes, foi de lá que você veio. E eu sei que não é falando, porque saber disso você sabe, mas é entrando num processo. E foi pensando nisso que a gente criou a comunidade do Clube Indesp. Para aquelas pessoas que falam assim, Luísa, não tem condição de fazer um curso de PNL, 15 módulos, 4 meses, é muito. Venha para a comunidade. Amanhã eu vou estar com vocês. Toda quarta-feira a gente se encontra. De forma interativa, online, onde você traz o seu coração e entrega pra gente e a gente faz uma cirurgia, dá uma limpada. A gente não chama faxineiro quando a casa está precisando de socorro? A gente não vai no médico quando as veias estão entupidas? Por que não buscar ajuda para poder ter pensamentos saudáveis, emoções que vão nos nutrir e não destruir, e ter um nível de consciência mais elevado? Lembrando que somos seres espirituais vivendo uma experiência divina. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, ser um ser humano é esse mix de ego e o eu, de aparência e essência. Equilibrar isso para a gente voar alto. Na PNL isso se chama interhemisferização. O que eu faço, que está no ego, a minha performance, as tarefas e quem estou sendo enquanto faço. Quem sou eu? Colocar um pouco mais de amor, de gentileza, de cuidado nas nossas atitudes é muito necessário. Faz sentido para vocês? Então, para você que está aqui agora, nessa live, e quer conhecer o Clube Indesp, a comunidade do Clube Indesp, manda para mim uma mensagem. Agora, tá? Faz isso agora. Você pode tirar um print, escreva aí: eu quero aprender a me priorizar, ou eu mereço me priorizar. Coloca nos seus stories, marca lá luisalopes.pnl, marca lá Indesp, Indespes, e siga a gente. Tem também o Clube Indesp. E eu vou te dar de presente um cupom de 30%, mas só hoje, tá? Para você participar da comunidade, que já tem um preço absurdamente simbólico. Imagina você encontrar comigo ou com algum especialista muito experiente, no mínimo 4 vezes ao mês, 1h30, 2 horas cada encontro, interativo, para você trabalhar suas questões, para você tirar todas as urucubacas que estão impedindo sua vida de fluir. Imagine, se um atendimento comigo é R$450, para quem é do clube tem um desconto, e você vai ficar comigo, ou comigo e mais alguém,
para poder trabalhar todas essas camadas que estão impedindo sua vida de fluir. Você quer isso? O investimento, menos de R$100 por mês. R$99 por mês. É uma assinatura. 1 ano de treinamento, palestras, workshops, toda semana, com ferramentas da programação neurolinguística, que é uma ferramenta que funciona. Além de você fazer amigos, além de você limpar, cuidar, curar muitas feridas, muitas crenças que estão impedindo você de ter mais saúde mental, que estão impedindo você de ser uma pessoa mais espiritualizada, de você ver mais o seu DNA espiritual nas suas atitudes. Isso significa viver uma vida que realmente vale. Quem quiser já sabe, estamos juntos nessa. Valeu o nosso encontro? Beijo bem grande. Lembrando que nesse domingo nós vamos ter o Projeto Golfinho, PNL Team. Maturidade emocional para crianças e adolescentes. Os pais que estão aqui que têm PNL podem trazer seus filhos. Desejo um maravilhoso feriado, tem um feriado daqui a pouco de novo, né? E que a gente possa cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos, para que a gente seja um fator de soma na nossa vida, na vida do outro e no mundo. Beijo grande, amores, gratidão.